Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e esta é uma aula para as turmas do 7º ano A e 7º ano B. Bom, pessoal, então para essa aula nós vamos utilizar a apostila 4, na página 278, que fala sobre o surgimento das plantas com sementes. Bom, pessoal, antes de falarmos sobre as plantas, o surgimento, das plantas com sementes, vamos lembrar sobre as primeiras plantas que surgiram no planeta. Então, nós já estudamos sobre as briófitas, que são plantas de pequeno porte, que não possuem vasos de condução, e nós aprendemos também sobre as pteridófitas, que são as primeiras plantas a apresentarem vasos de condução. Um exemplo de pteridófita são as samambaias, e um exemplo de briófitas são os musgos. Bom, o surgimento das plantas com sementes. Então, agora nós iremos aprender sobre as gimnospermas. Então, este nome gimnosperma significa semente nua. Bom, há indícios de que há cerca de 250 milhões de anos as espécies primitivas de anfíbios começaram a se extinguir, junto com vários grupos de peixes. Então, assim, esta é considerada uma das maiores extinções em massa ocorridas no planeta. Bom, antes dessa época, há cerca de 300 milhões de anos, devem ter surgido os primeiros répteis. Com o evento da extinção, o clima da Terra mudou de frio e úmido para cada vez mais quente e seco, o que favoreceu a sobrevivência desses animais. Ao mesmo tempo, as grandes pteridófitas começavam a dar lugar a um grupo diferente de plantas, as gimnospermas, que passaram a formar um novo tipo de floresta. Bom, como eu falei, gimnospermas são as plantas que não apresentam frutos, por isso são chamadas de sementes nuas. O grupo das samambaias, pteridófitas, foi o primeiro, a ocupar de fato o ambiente terrestre, formando florestas altas com plantas, em geral, maiores que as atuais. No entanto, essas plantas dependem da água existente no planeta para sua reprodução. Como o gameta masculino das samambaias precisa nadar até o gameta feminino, sem água não há fecundação, ou seja, não há encontro de gametas. Assim, os ambientes terrestres mais secos só foram efetivamente ocupados pelas plantas com o surgimento de um novo grupo que não dependia da água do ambiente para sua reprodução, que são as gimnospermas. Bom, a palavra gimnosperma vem do grego, que significa semente nua. Ou seja, as sementes dessas plantas não são protegidas por um fruto. A semente possui uma casca que protege o seu conteúdo, que é composto de um tecido de reserva de nutrientes usados pelo embrião durante a germinação. Então, a semente é uma novidade evolutiva que, junto com a não dependência de água para a reprodução, facilitou a dispersão desse grupo de plantas. Alguns animais, como os esquilos, caxinguelês, se alimentam de sementes, como o pinhão. E quando as descartam ou as eliminam com as fezes, podem dispersá-la pelo ambiente, germinando em locais que apresentem condições favoráveis. Então, aqui nós temos um exemplo do pinhão. Então, o pinhão é a semente da araucária, ou pinheiro do Paraná, muito apreciada nas festas juninas de algumas regiões do Brasil. Note que dentro dela está o embrião, e em volta dele há um material de cor clara que contém os nutrientes necessários para a germinação da nova planta. Bom, atualmente as gimnospermas mais conhecidas são as coníferas, pinheiros cipestres e araucárias. Os pinheiros têm formatos de cone, que é uma adaptação ao clima frio, pois isso evita o acúmulo de neve. Além disso, as folhas
estreitas em formas de agulha diminuem a perda de água por transpiração. Os cipestres são muito comuns em jardins, por apresentarem diferentes formatos quando podados. Outros exemplos, de gimnospermas são as cicas e as gincófitas. As cicas, assim como os cipestres, são muito comuns em jardins. A única gincófita que ainda existe atualmente é o gínquico, que é o Ginkgo biloba, com suas folhas em formato característico, como destacado na imagem abaixo. Esse grupo de plantas já constituiu grandes florestas no passado. As coníferas atingiram grande sucesso evolutivo. Atualmente constituem quase um terço das florestas da Terra, formadas principalmente pelos pinheiros e pelas sequoias. As sequoias podem atingir mais de 100 metros de altura e são verdadeiras gigantes do nosso planeta e estão entre os maiores organismos conhecidos em sua superfície. Bom, algumas coníferas, elas podem atingir idades incríveis. Conforme vão se desenvolvendo, ano após ano, formam-se os anéis de crescimento no interior do seu caule. A contagem desses anéis permite uma estimativa de quantos anos tem a árvore. Então, a cada ano, costuma-se formar 2 anéis, em claro e um escuro. Uma dessas estimativas, feita com base no caule de um pinheiro, chegou à contagem de mais de 4.500 anos. Bom, o ciclo reprodutivo das araucárias. As araucárias são gimnospermas que, em geral, apresentam sexos separados, ou seja, existem as plantas femininas e as masculinas. Mas elas não são tão dependentes da água durante a sua reprodução como as pteridófitas. A estrutura produtora da planta masculina é o cone masculino, responsável por produzir os grãos de pólen, que contém os gametas masculinos. Já na planta feminina, o cone feminino, também conhecido como pinha, contém os gametas femininos. Levados pelo vento, alguns grãos de pólen acabam chegando às pinhas. Quando isso acontece, os gametas masculinos chegam ao gameta feminino através do chamado tubo polínico, formado pelos grãos de pólen. E, no encontro desses gametas, dá-se a fecundação. Formam-se, então, um embrião envolto por um tecido de reserva e uma casca rígida, ou seja, a semente do pinhão. Esta, em contato com o solo fértil e em condições ambientais adequadas, como umidade, época do ano, por exemplo, germinará e dará origem a uma nova araucária, feminina ou masculina. Então, notem que o polinizador em questão é o vento. Então, é através do vento que haverá a fecundação, a liberação desse pólen até a chegada do tubo polínico. Bom, pessoal, deem uma olhadinha nessa imagem que mostra o ciclo reprodutivo da araucária. Então, nós temos a planta feminina, que vai liberar o cone feminino, e a árvore masculina, que libera o cone masculino. Então, assim, haverá o gameta feminino e o grão de pólen, que irá polinizar esse gameta feminino. Logo após a fecundação, a essa planta, que vai produzir a semente, dentro da semente tem um embrião, ela vai cair na terra e ocorrerá a germinação, a formação de uma araucária jovem. Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver os gametas masculinos, o tubo polínico e o grão de pólen. Esse é o ciclo reprodutivo de uma araucária. Então, assim, como eu havia falado para vocês, a polinização ocorre pelo vento. Então, nas gimnospermas, o encontro entre os gametas masculinos e femininos não depende da água, do ambiente, mas sim principalmente da ação do vento. Isso pode ser considerado uma novidade evolutiva. A transferência do grão de pólen até o cone feminino da planta é um processo conhecido como
polinização. Como as plantas produzem uma quantidade muito grande de grãos, vários deles são carregados pelo vento e acabam atingindo os cones das plantas femininas, onde ocorre a fecundação. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios. O exercício 1, atividade 1 da página 281, a atividade 2 da página 283 e a atividade complementar da página 284. Pessoal, por enquanto é só isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.